Boa noite, muito boa noite. Esperando o pessoal chegar aí. Salve, salve. Um grande abraço aí a todos os amigos aí que nos acompanham. Mandar um abraço aí pra galera aí que faz parte do nosso grupo, Saxofonistas RS. Um grande abraço aí também para os meus amigos Nabor, Amanda. Hoje nós temos aqui um ilustre, né, uma celebridade, e fico muito feliz de estar trazendo esse grande mestre aqui para conversar com a gente. Deixa eu ver se ele já está chegando aí. Vou baixar o som. E hoje eu comecei com essa música, essa bela canção, My Way, né? Então muitos a conhecem, né, sendo uma canção interpretada pelo Frank Sinatra, né? E com certeza tem um outro autor na cena. E eu quero dizer que eu comecei com clarinete justamente também para homenagear aí a todos os amigos clarinetistas, né? E eu comecei nesse instrumento aqui quando eu era muito pequeno, né, com 11 anos de idade, e depois abandonei ele. Agora eu estou tentando resgatar novamente. Desculpe aí os grandes mestres clarinetistas aí. Então, mandar um grande abraço para Amanda. Oi Amanda, tudo bem? Como é que tu tá aí? Vamos chamar o nosso grande convidado de hoje. Hoje o nosso convidado, ele deu um probleminha, né, pessoal aí. E o professor Hermínio acabou acontecendo algo, né, com um imprevisto aí, então vamos ver se ele vai conseguir chegar a tempo aqui. Mas se não chegar a tempo, a gente vai conversando por aqui mesmo. E daqui a pouquinho também mandar um abraço aí para Amanda, se caso ela também quiser entrar na live aí para contar um pouquinho da história dela, né, no saxofone, a gente vai ficar também bem feliz. Vamos ver se ele já chegou aí. E aí, Hermínio, tá por aí? Se puder aí, dá um oi. Vamos chamar o pessoal aí, os amigos aí, né? Chamar o pessoal lá do grupo também, Amanda, por gentileza.
né? Para que a gente também... A ideia desse espaço aqui é a gente conversar com todos os nossos amigos saxofonistas, com todas as pessoas que gostam do saxofone, né? Mandar também um abraço, né, para minha amiga Roberta, né, que se tornou uma grande fã, né? E a Roberta tá sempre pedindo, né, para saber onde é que eu toco também, né, com o projeto Sax nas Ruas. E essa canção é uma canção predileta dela, né? A Roberta é a fã número um, assim, do Kenny Sax nesse sentido de tocar as músicas que ela gosta, né? Então, vamos ver se o professor Hermínio já chegou aí. E aí, Hermínio, já tá por aí? Deixa eu chamar ele aqui. A gente tem que, muitas vezes, abdicar dos nossos sonhos e até mesmo se reciclar. Tá chegando aqui o professor Hermínio, então... E depois eu acho que, Amanda, fica por aí se tu quiser entrar também na live para conversar com a gente, viu, Amanda? Seria um grande prazer. Tá chegando aí, professor Hermínio, vamos ver. Eu acho que ele não vai conseguir tocar hoje pra gente, né, pessoal? E aí, professor Hermínio? E aí, meu, beleza? Oi, Hermínio, boa noite aí. Desculpa aí essa correria aí, né? Não, eu que te peço desculpa. Deu um probleminha aqui. Acabei tendo que me estressar. Faz parte, mas tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo certo, tudo certo. Por enquanto, né? Vamos ver amanhã. Que bom. Ah, não. Não. Vamos torcer que dê tudo certo aí. Infelizmente, eu sei que tu não vai poder tocar, né? Tu tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeito. Então assim, eu sei que não vai dar pra te tocar porque tu tá mudando agora, tá de mudança, né? Isso, eu me mudei no domingo, né? E aí, não sei como é que os vizinhos reagiriam ao som do saxofone, mas normalmente quando a gente muda assim, a gente vai convencendo os vizinhos, né? Sobre essa questão de ser músico. Começa tocando My Way. Eles vão gostar. Hermínio, assim, ó, para mim é um prazer, né, estar te conhecendo tanto na vida pessoal e profissional, tá, Hermínio? Então, a gente se conhece pouco, sim, mas assim, ó, o pouco que eu vou te conhecendo nesses momentos que a gente se encontra e também, eu vou te falar bem assim, ó, eu encontro amigos teus, pessoas que são próximas até a mim, e que começam a falar de ti, pai, eu toco com o Hermínio, eu conheço o Hermínio. Cara, é muito maravilhoso isso, cara. Assim, ó, então, isso quer dizer que tu tem uma história, né, Hermínio? Então, eu queria só saber, assim, ó, como nasceu... primeira coisa, da onde vem o Hermínio, né, de que cidade, né, se ele é de Porto Alegre ou não, mas assim, ó, e depois tu vai contando, assim, aonde vem essa intenção de ser músico, né? Cara, na real, eu sou... Bom, meu nome completo é Hermínio Rodrigues de Campos Júnior, né? Tem o mesmo nome do meu pai. Eu sou natural de Porto Alegre, estou com 48 anos hoje. E desses 48, eu tenho 25 dedicados a esse instrumento que é o saxofone. Né? Não me dediquei, como é que eu posso te dizer assim, da forma correta, né? A minha formação musical, ela é uma construção de uma colcha de retalhos, na realidade, né? Eu comecei a tentar costurar essa colcha de retalhos há muito pouco tempo. Então, tenho certeza que se eu tivesse entendido uma frase que o professor Amaury Ablonovski me perguntou em 1996, de repente meu caminho hoje seria diferente, né? Mas o meu envolvimento com música, ele começa no Colégio Militar de Porto Alegre, propriamente dito, mas a presença da música na minha vida ela é muito forte desde a minha infância. O meu pai era apesar de... Reza uma lenda que meu pai tocava acordeon, eu não sei se é verdade isso, tá? A minha mãe que me falou essa questão aí, disse que ele parou por causa que meu pai era pedreiro, e aí disse que ficava a mão cheia de calo e coisa, disse que ele largou de mão, mas não sei se é verdade. Mas acabei de chamar minha mãe de mentirosa agora. Mas assim, o meu pai era um cara muito musical, assim, ele escutava muita coisa, né? E eu cresci escutando Ângela Maria, Noite Ilustrada, AGP, Clara Nunes, Bete Carvalho, como é o nome dele? Nelson Gonçalves.
Dalva de Oliveira, meu pai Martim da Vila, e dos instrumentais meu pai gostava muito do Valdir Azevedo, né? Ele gostava também de um cara chamado Mário Zan, que era um acordeonista, Albino Manique também era um acordeonista, meu pai ouvia, e cara, ele ouvia um negócio de um cara chamado Saraiva do sax soprano. Tá? Esse cara, assim, eu fiquei durante muito tempo ouvindo esse som, né, desse Saraiva do sax soprano e achava aquilo genial, assim. Mas não era, tipo assim, eu não sabia o que era. Eu sei que eu gostava, mas não sabia o que era. Quando eu entrei no colégio militar, eu tive a oportunidade de entrar na banda do colégio militar. E aí comecei tocando percussão e depois fui pedir para o maestro, na época, para aprender a tocar um instrumento de sopro, e ele me direcionou para o trombone de pistos. Então eu toquei trombone de pistos na banda do Colégio Militar de 1993 até 1989 até 1993. Né? Então o Hermínio, ele começou no trombone? Comecei no trombone, né? Trombone de pistos. E, cara, eu era assim, eu era um trombonista promissor, segundo o saudoso maestro Mota, né? O maestro Mota, que ele era o regente da banda do São João, ele era o adjunto civil no colégio militar. Tinha um sargento, que era o mestre militar, e ele era o adjunto civil que cuidava da banda. E aí ele sempre me dizia assim, cara, se tu não te arrepender, tu vai ser um bom trombonista, né? E aí, cara, segui tocando. Quando eu saí do colégio militar, eu comecei a trabalhar e a primeira coisa que eu fiz foi comprar um trombone. Na extinta Casa da Música, que tinha ali na Farrapos, eu comprei um trombone e fiquei com aquilo em casa, assim, me divertindo, né? E até um dia que me convidaram para tocar numa banda. E aí eu fui e começou essa história de tocar na noite, né? Naquela época nunca foi minha profissão principal, sempre tinha alguma outra atividade e a música fazia parte da minha rotina, assim. Mas não era uma coisa assim, eu vou viver da música, nunca foi. Aí eu entrei numa banda de baile para tocar com trombone e um tecladista, que até ele veio a falecer na pandemia, ele ficava me incomodando assim, troca de instrumento. E eu perguntava pra ele, vou tocar de instrumento, vou pegar o quê, né, cara? Você tocar isso aqui. E aí ele disse, cara, pega um saxofone que tu vai ver que é mais legal, tem mais trabalho, né, dá pra fazer mais coisa. E aí, cara, acabei comprando um sax tenor na época, né, parcelado em 200 vezes. E aí fui procurar aula. Porque assim, quando eu comprei o sax tenor, eu comprei na antiga Milsons, né? Sim. E aí tinha uma promoção. Tu comprava o sax e ganhava uma videoaula em VHS. Aí essa videoaula em VHS era de um saxofonista que está vivo ainda, é um excelente músico, é o professor Roberto Sion. Até o Stone, que está aí na live, aí pode atestar, né? O Roberto Sion, o Stone trouxe ele um tempo atrás aqui em Porto Alegre para um workshop, e o Roberto Sion, durante uns 2 meses, ele foi meu professor virtual, através de uma fita de VHS. Quase furei aquela fita de tanto voltar e fazer, né? Mas chegou um determinado momento, Anderson, que eu só fazia o que estava na fita, né? Tudo que estava na fita ali eu conseguia fazer. E aí eu ouvia outras coisas e dizia, mas como é que os caras fazem isso, cara? E não sabia. E aí eu fui procurar fazer aula, né, de saxofone. E aí eu tinha uma escola de música em Novo Hamburgo, chamada Musicinos, né? E tinha um professor que se chamava Nico Sebolt. E eu comecei a estudar com esse professor. E aí ele tocava sax alto e eu tocava tenor. Então, fui lá fazer aula com ele me ensinou as primeiras notas, posição, embocadura, aquela coisa básica, né? E aí depois, nesse meio tempo, meu pai veio a falecer, né? Eu estava até fazendo, no dia que eu estava na aula, foi quando foram me chamar dizendo que meu pai tinha falecido, e eu não sei, fiquei meio com trauma, não quis voltar para a escola. Eu tinha 22 anos na época, né? E aí eu não voltei mais para a escola, e aí fui fazer aula com o professor Marcelo Ribeiro, aqui em Porto Alegre. E aí fiz quase 1 ano de aula com o Marcelo Ribeiro, e nesse meio do tempo eu descobri que existia um curso de extensão em saxofone na URGS, no Instituto de Artes. Sim. E aí
me inscrevi, tinha uma provinha de nivelamento musical e coisa, eu passei naquela provinha ali que tinha e entrei na turma. Aí nessa turma tava o Guinter, né, que é o Guinter Júnior, tava o Gesiel Pinheiro, tava o Vini Neto, tava uma galera assim, que hoje é saxofonista mesmo, né? E aí quando eu cheguei no primeiro dia na aula, o Amauri fez a seguinte pergunta: quem quer tocar saxofone e quem quer ser saxofonista? Desculpa. E aí, cara, eu não quero tocar saxofone. Aí ele me falou a seguinte frase: bom, isso tu já faz, então a gente vai melhorar o que tu faz hoje. Beleza. O cara fez quase 2 anos, eu acho, de aula ali. A gente ficou um tempo no Instituto de Artes, depois a gente foi para Casa de Cultura Mário Quintana, se não me engano, né? E aí alguns, o Vini Neto, por exemplo, o Gesiel, uma outra galera, eles foram fazer o bacharelado em saxofone na URGS. E eu trabalhava em outros lugares e tocava o meu sax e aquela coisa toda. E não me interessei, vamos dizer assim, na época, por fazer essa graduação, né? E, cara, segui ali de 96 até 2015, tocando na noite saxofone. E todo mundo me conhecendo como o Hermínio Júnior do sax, né? E essa basicamente é a história que eu tinha com o sax até 2015. Tá? Por que até 2015? Em 2015 eu entrei na faculdade de música. Resolvi, né, fazer a faculdade de música. Entrei pelo ProUni, no IPA. E aí, cara, quando eu comecei a cursar a faculdade de música, eu disse: bah, mas tem mais coisa embaixo dessa ponte, e passa mais água do que eu pensava que passava, né? E é um negócio bem maluco, Anderson, porque assim, ó, tu entra num circuito, quando tu tá só tocando, tu entra num circuito que tu não enxerga possibilidades, porque aquilo ali te satisfaz, então tu não sabe as possibilidades que tem. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a conviver com outras pessoas que viviam da música, eu comecei a ver que o campo era bem, bem amplo. E tive que estudar, tive que me aperfeiçoar, né? Eu sempre fui muito bom de memória e bom de ouvido, assim, de tirar as coisas de ouvido e memorizar solos. E isso me levou até longe demais do que eu conseguiria, né? Eu acho assim, que até me levou longe demais. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu vi: bah, cara, eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada. Eu tenho que rever meus conceitos desde o início, né? Sim. E aí comecei a estudar, comecei a me encarnar um pouquinho mais, né, na parte musical. Comecei a dar uma estudada também no instrumento. E aí é uma coisa meio maluca, porque a sensação que eu tinha é que eu piorava cada vez mais. Mas não é que a régua da exigência começa a levantar. Né? Tu começa a te envolver tu começa a conhecer outras pessoas com um nível musical muito mais alto que o teu. E aí tu começa a ver assim: né? Ó, eu achei que estava bom e não está ainda, tem cara melhor ainda. E aí tu tem que apertar o botãozinho do turbo ali, né, para tentar buscar isso aí. Mas o Pedrinho Figueiredo uma vez me falou uma frase que eu achei bem legal, assim, eu levo isso para minha vida. Uma vez o Pedrinho Figueiredo foi meu colega de faculdade. E aí olha aí! Cara, eu sou fã do Pedrinho, né? É um dos sons de sax soprano mais bonitos que eu conheço. E aí, além de exímio músico, é uma pessoa fantástica, assim. E aí um dia eu ataquei ele no IPA lá e perguntei para ele: ô Pedro, eu queria fazer umas aulas de sax contigo. Aí ele me olhou assim: ah, não me ameaça. Ele falou para mim, né? E eu disse: por quê, cara? Ele disse assim: cara, tu já toca saxofone. Sabe o que eu vou fazer contigo? Eu vou te dar exercício para tu estudar 30 dias, depois de 30 dias tu volta para me mostrar. Não vou te dar aula. E aí ele seguiu, ele disse assim: porque a maioria das pessoas que quer fazer aula comigo quer ser outro Pedrinho. E eu não quero que tenha um monte de Pedrinho por aí. Eu quero que tenha as pessoas como as pessoas são. E aí ele me contou uma história que um dia um cara queria fazer aula com ele e perguntou para ele a seguinte questão: Pedrinho, para tocar que nem tu, quantos anos eu tenho que estudar? Aí o Pedrinho começou assim: bom, tu começa estudando piano com 6 anos, depois tu começa a estudar flauta com não sei quantos anos, depois tu começa... Essa brincadeira toda vai levar uns 40 anos. Se tu estiver disposto a ficar pendurado no meu pescoço uns 40 anos, pode ser que tu toque que nem eu daqui a um tempo. E aí eu peguei e pensei assim: bom, o Pedrinho tem uns 60, eu acho, na época, né? Acho que o Pedrinho tem uns 60 anos, eu tô com 40 e poucos, eu vou estudar uns 20 anos, vou chegar na idade do Pedrinho, vou tocar parecido com ele daqui a 20 anos, tá bom, me serve. E aí, cara, isso
Isso é um alento para a alma, entendeu? Tu dizer assim, pô, se eu me encarnar 20 anos estudando, pode ser que eu chegue perto do que esse cara é hoje, né? E aí a gente deixa de ficar com aquela coisa assim, mas será que eu vou conseguir? Não. É uma questão de estudar e tentar, né? E, cara, eu tenho progredido, assim, né? Eu acho que eu tenho melhorado bastante na minha prática e no meu entendimento, e eu acho que é isso que vale, assim, né? Sim. Antes da gente pular para o próximo assunto, que está tudo dentro do mesmo plano, Arminio, assim, ó, eu fico muito feliz, assim, porque tu tá tocando sempre no nome das pessoas que são base, né? E essa base é muito legal, assim, de a gente falar, né? Porque, assim, eu conheci há pouco o professor Pedrinho também. É fantástico mesmo, do jeito que ele descreveu, não tem como não rir, porque ele consegue ser um cara até hilário, né? Ele brinca com tudo, muito legal isso. E também mandar um abraço aqui pro famoso Stone, né? Que tá aqui na live também com a gente. Um grande abraço aí, professor Stone, né? Que é luthier também. Um dia também nós vamos fazer uma live com ele, né? Que é bom a gente conhecer também. O Stone, com certeza, se ele não é o 01, ele está entre os 5 melhores luthiers do Brasil. Tá? Isso, olha aí. Cara, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Eu posso enumerar aqui os 5 caras que eu acho que são os top do Brasil. Mas o Stone eu tenho certeza que ele é, entre os 5 ele está. Na minha opinião, porque eu só conheço ele pessoalmente, até hoje só ele mexeu nos meus instrumentos, né? Aí os caras sempre perguntam, mas ele não é o mais barato. Cara, ele não é e nem vai ser. O cara estudou para isso, o cara se mata pesquisando, faz um monte de coisa, não vai ser mais barato. Se tu quiser o mais barato, tu vai mandar em outro lugar e tu vai ter que mandar 2, 3 vezes. Ali tu vai mandar uma só e resolveu. Essa é a diferença, né? Essa mesma lógica aí é a lógica do saxofonista. Agora tá uma modinha, né? Tu sabe que tá uma modinha, né? Todo mundo quer tocar sax, todo mundo quer ser saxofonista, e naquelas 2 perguntas que o professor fez para ti, né? Já consegue quilatar um pouquinho essa base, né? Ou tu quer ser saxofonista ou quer ser tocar sax ou ser um saxofonista, né? Então, nesse sentido aí, a mesma coisa também que a gente leva a lógica também para a música no teu dia a dia, para viver da música, né? Então, muito saxofonista aí, espero que não aconteça, e eu acredito muito nisso, né? Não menosprezando as outras profissões, os outros instrumentistas, mas já aconteceu comigo também da casa tá me querendo me oferecer o mesmo tanto, ou talvez o mesmo tanto de horas para tocar como se eu fosse voz de violão, né? Eu até larguei o voz e violão por entre aspas, né? Eles oferecerem muito pouco ganho, né? Para esses profissionais, que a galera também tem que se unir. Mas no saxofone, eu tive que retomar também, como tu fez, todo esse paralelo, só para dar um amplo geral, é aquela coisa assim, se tu não te valorizar, se tu não estudar, né? E se dedicar ao que tu realmente quer, não acontece, né? Então eu fico muito feliz com esse teu depoimento, né? Então, assim, ó, além da base, Hermínio, assim, ó, mas eu quero te perguntar assim, ó, antes da eu pular para um outro assunto, eu quero te perguntar assim, ó, onde vem esse start aí, essa coisa, não, eu quero o saxofone? Antes de responder, eu vou dar um salve aqui para alguns amigos que estão aqui, ó. O Adri Batera, ele é um colega querido, assim, que trabalhou comigo numa multinacional durante muito tempo. Ele é baterista de igreja, né? Em Santa Catarina? Queridão. Não, ele mora aqui em Porto Alegre mesmo. É um queridão. O Gilson Baresi aqui, que é outro parceiraço aí, saxofonista. Robert Cruz, tive a oportunidade de tocar com essa figura aqui no final de semana. O Robert, ele é violinista da OSPA, né, concursado. E ele cursa o bacharelado em saxofone hoje na URGS. É um monstro, um grande músico. Tá o Stone aqui, que já falando dele, dispensa falar. Luiz Fernando Cruel, que é o meu parceria lá do Colégio Militar, tocava sax já na época, que eu tocava trombone. Daniel Rosa, banda Black, um queridão aqui, guitarrista, que tocou comigo em várias bandas. A Lu Hernandes, aqui é a Lúcia, ela é uma arquiteta, muito querida amiga também, que acompanhou a minha trajetória na música na noite aí, né? Ela era exímia dançarina na época, assim, da noite, né? Rafa Castilhos, batera, camarada meu também. Josué Freitas foi meu chefe na Vivo. Esse aqui é o meu parceiro também. Então, uma boa noite para todos, obrigado pela presença aí.
Anderson, na realidade, assim, ó, o sax, ele pintou como assim, ó, o cara, como eu te falei, o tecladista ele ficava me incomodando para tocar de instrumento, e eu troquei, né? Não esperava grandes coisas, assim, sabe? Eu disse assim, vou ver qual é que é. Mas, cara, não é à toa que o sax tem como é que é? Um adjetivo que diz que é o instrumento que mais se aproxima da voz humana, né? Voz humana, isso mesmo. A sonoridade do sax é uma coisa que... Vou fazer uma comparação esdrúxula aqui, mas eu acho que vale a pena. Cara, eu acho que é a mesma coisa que o cara ser viciado em droga. Entendeu? É uma coisa que depois que tu tem contato com isso, tu não consegue mais largar. É um instrumento sedutor, né? Ele tem um sex appeal assim, que conquista as pessoas, né? E eu acho que todas as vezes que eu toquei saxofone, que eu via alguém se emocionando, alguém chorando, ou eu conseguindo causar aquela emoção para as pessoas através daquele instrumento, porque naquele momento ele é a minha voz, ele é a minha boca, né? É por ali que eu expresso as minhas emoções, enfim. Isso, cara, me dominou. Tanto que eu não voltei mais pro trombone. Eu sabia tocar mais trombone do que sax. E eu não voltei mais pro trombone por causa disso. Porque eu disse assim, cara, não me entrega a mesma coisa. Não que seja ruim, não é isso. Eu sou apaixonado pelo som do trombone. Só que não me entrega a mesma coisa que o saxofone me entrega. Assim como eu tenho amigos trombonistas que vão dizer a mesma coisa do seu instrumento, do trombone. Por que tu não toca saxofone? Eu disse, cara, é o som que eu gosto do trombone. Então, eu fui seduzido pelo som do saxofone, e assim, ó, saxofone tenor. Ah, mas eu toco alto, eu toco soprano. Tá, beleza, toco. Mas se pedir assim, o que tu prefere? Tenor. Não tem. Para mim é, como diz o pai deles todos, né? Acho lindo o saxofone soprano, a sonoridade, quem consegue tirar uma sonoridade bonita nela. Acho bonito também quem consegue tocar... Cara, Gary Mulligan fazia solo com sax barítono, né? Mas o tenor, para mim, é imbatível. Imbatível. Ó, eu vou te pedir assim, licença, para depois que quando terminar a live, tu volta no início, que tu não tava, acho, ligado ainda, e eu arranhei aqui, ó. Ah, não. Isso aí é instrumento do capeta, isso aí, tô fora. Não, que legal. Mas assim, ó, outra coisa também, eu vou pausar um pouquinho o nosso assunto para também mandar o mesmo abraço que tu mandou para os teus amigos aí, né? Mandar um abraço para todos esse pessoal que está chegando aí, o pessoal que também está assistindo, e lembrar assim, ó, que essa live, tá? O objetivo desse grupo, Saxofonistas RS... Ô Anderson, só um minutinho. Tu tá me ouvindo aí, por favor? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu acho que eu vou ter que sair. Eu acho que eu vou ter que sair e entrar de novo, que eu acho que a internet deu uma travadinha aqui. Não tem problema, não tem problema. Eu já vou só dando a explicação aqui para eles e tu entra de novo. Tá bom. Tá. Então, assim, pessoal, a ideia desse grupo, tá? Do nosso grupo Saxofonistas RS, é justamente essa, de estar chamando as pessoas para esse encontro, né? Para falar não só do instrumento, mas da sua profissão, né? Do seu amor a esse instrumento e, principalmente, vamos mostrar os profissionais, né, dessa área, né? Que estão aqui no Rio Grande do Sul e até lá fora. E eu, como saxofonista, né, comecei também no clarinete, eu tenho encontrado essas pessoas lá no local onde eu trabalhava e no local atual, e eu tenho chamado elas para fazer parte desse grupo. E o nosso grupo hoje está em torno de 41 saxofonistas, tá, pessoal? E a ideia é essa, a gente poder... trocar essas informações, a gente poder estar junto, confraternizando e ao mesmo tempo também fazer um convite também, né? O convite é o seguinte, assim, eu vou firmar esse convite até o final do ano. Dia 6 de janeiro é o dia do saxofonista. Vai cair numa segunda-feira. Não importa o horário, talvez a gente comece as nossas atividades lá pelas 3 da tarde ou 4 horas da tarde, mas vamos tentar chegar até no máximo 8 horas da noite, se a gente conseguir se encontrar todo mundo. Hermínio, voltando aqui, Hermínio, olha só.
além desse start, né, que te deu aí, eu te falo assim, ó, muitas vezes o saxofonista passa por esses perrengues, né? Não só a troca de instrumento que tu teve, mas é assim, ó, infelizmente nós músicos também temos que muitas vezes escolher, né? A gente sempre leva a música para o segundo plano. Né? A gente não deixa a música, não, alguns de nós, muitos de nós, né, não pôde ter esse privilégio de só se dedicar integralmente à música. E talvez isso também aconteceu contigo para que tu desse essa volta aí. Isso me diz mais ou menos assim, a tua profissão, né, que tu tem aí no teu dia a dia, e também até esses momentos assim, uma hora tá bom na música, outra hora não tá, ou e agora, como é que tá também? Na realidade, assim, ó, 2015 eu entrei na faculdade de música, eu era executivo na área comercial da Vivo, da operadora de celular. Eu trabalhei lá por muito tempo, né, passei por várias áreas, enfim, e para mim isso estava consolidado, a minha carreira, né, profissional seria dentro da área da tecnologia. Cara, quando eu entrei na faculdade de música, eu vi assim, ó, como é que eu vou te explicar? Quando eu trabalho numa empresa, ali na multinacional, o que tu faz ajuda basicamente tu, individualmente, e a tua família. Né? Quando eu entrei na faculdade de música e comecei a ver a questão da docência, eu vi que o que eu fazia ajudava eu, a minha família, e não consigo medir quantas outras famílias eu consigo ajudar sendo professor. É uma coisa muito grande, que eu sempre tive comigo, que não é só dinheiro. Né? Eu acho que dinheiro ele é a consequência daquilo que tu faz. Né? Se tu faz uma coisa com amor e bem feita, a grana vai aparecer proporcional àquilo. Se tu não faz, ela vai aparecer proporcional àquilo também. Então, hoje eu sou professor de música do ensino fundamental, numa rede privada de ensino. Né? Eu fiz licenciatura em música, então hoje eu vivo exclusivamente da música. Então, o ano passado eu dava aula em vários lugares, esse ano eu consegui entrar numa rede que me dá uma carga horária que eu consigo manter as minhas coisas e consigo me dedicar a esse trabalho da música, e também faço os meus os shows fora, né? Com banda, sozinho, dou aula particular de saxofone, flauta transversal, flauta doce, né? Então eu consigo capilarizar esse mercado da música de uma forma mais sólida. Né? E aí eu entendi que músico também era carreira, que músico também é trabalho, porque é aquela velha história, né? Ah, mas tu é músico e trabalha mais com o que tu trabalha? As pessoas não sabem a dificuldade que é, não só a questão de tu estar sempre estudando, não para nunca, né? Porque é uma tecnologia nova, é um repertório novo, é um produto novo, é uma técnica nova. E também, cara, a questão da grana, né, Anderson? Porque tudo é caro, né, velho? Tudo é caro. Eu vou dar um exemplo, eu fui tocar o final de semana e eu tinha que comprar palheta. Eu comprei 3 palhetas, gastei 200 e poucos reais, 4 palhetas, gastei 200 e poucos reais, e o cachê era de 300 reais para tocar. Ou seja, toquei praticamente de graça, porque eu tive que investir no meu instrumento para poder fazer aquele trabalho. Né? Então, o músico, eu sou músico há mais de 30 anos, e eu ganhava o cachê que eu ganho hoje, eu ganhava há 20 anos atrás, mas as coisas todas subiram nesses 20 anos. Então a música é a única profissão que tu tem que... Cara, as pessoas dizem assim, eu quero te contratar para um evento, mas é coisa bem simples, tá? É uma musiquinha só. Mas e o tempo que eu tenho que desprender para saber essa musiquinha de cor? E o equipamento que eu tenho que levar para fazer o evento? E a grana que eu gastei para comprar tudo isso? Né? E o deslocamento, e o risco da rua, e a gasolina, e sabe? As pessoas dizem, não, esse cara se diverte, ele não trabalha. Realmente, por eu fazer o que eu gosto, eu não sinto que eu estou trabalhando, eu sinto que eu estou me divertindo. Mas tem custo. Né? É como tu ter um amigo pedreiro e tu pedir pro cara levantar a tua casa do zero e não querer pagar o cara. Sim.
Ele teve um custo para aprender a fazer aquilo ali, vai ter um tempo que ele vai ter que dispensar. E na nossa profissão o pior é isso, é o tempo. O tempo é uma coisa que não volta, né? Tu tá vendendo o teu tempo naquele coisa ali. É tirar a música, é preparar repertório. Muitas vezes tem que comprar o playback para ir com uma qualidade melhor. Né? Tu tem que escrever a partitura, tu tem que comprar a partitura na internet. Né? E às vezes aparece assim, ó, é para tocar amanhã 5 músicas. E das 5 tu sabe uma. E aí as outras 4 faz o quê? Né? Então, é bem complicado, cara, sabe? É uma coisa até desmotivadora, às vezes, para alguns que não vão saber lidar com essas situações, mas para outros é a mola mestra, né? O que te faz andar para frente. Esses desafios, assim. Estudar cada vez mais. Dentro do mesmo assunto aqui, ó, o amigo aqui colocou aqui, ó, lembro daquela apresentação que o senhor fez no Érico, foi top demais, me arrepio só de lembrar. Eu quero saber. Eu dei aula, sempre quando eu dou aula em escolas, eu fui contratado pela rede municipal de esteio durante 2 anos, peguei a época da pandemia. E aí o último ano foi o ano que eu consegui dar aula, e eu dava aula em 2 escolas, no Érico Veríssimo e no Tomé de Souza. E aí, quando as pessoas sabem que o professor de música é saxofonista, tu já tem um convite cativo para todos os eventos da escola, né? Eles sempre te convidam. E cara, isso é muito legal, porque isso traz uma credibilidade, traz um respeito da comunidade, dos alunos, dos professores, por eles verem que aquilo que tu tá fazendo existe de fato, né? Então, o cara é professor de música, ele é músico e olha ali, ele toca, né? Ele sabe tocar. E aí, então, eu fiz algumas apresentações no Érico Veríssimo lá e com certeza deve ser uma dessas que ele está se referindo, né? De tocar lá para... De tocar para... Como é que é o nome do rapaz? Eric? O nome do rapaz aí... Eric Ferreira? Deve ser isso. Tá? Então, eu tocava para os alunos, na realidade. O meu prazer era de estar lá para tocar para os alunos, para os colegas professores, muitas vezes para a comunidade, os pais iam assistir também, né? Então, isso é sempre um prazer, o cara poder mostrar o trabalho, fazer. E é como eu digo, alegrar a vida das pessoas, né? Porque a música é isso, né? A música é trazer alento para a alma das pessoas, né? Eu vou dizer para ti, cara, se eu não fosse músico na pandemia, eu acho que eu tinha surtado. Verdade, a música conservou a minha sanidade mental na pandemia. Sim, sim. Uma coisa também, né, que eu vi, né, teve essa coisa também, na pandemia, tive esse privilégio de ficar em casa, não precisar sair, né, para a rua, mas eu vi, assim, tanto, a gente pegou aquela onda, né, da internet, as pessoas fazendo live, e daqui a pouquinho tinha também as pessoas tocando, cada uma na sua casa, né, e eu lembro que eu fiz aqui em casa, e eu fiz aqui em casa, mas não live. Eu fiz na frente da minha casa, mesmo que o meu pátio é grande aqui, né? E eu toquei para os meus vizinhos. Então estavam, cara, assim, ó, quem viu a questão da pandemia, né? A gente ficou com muito medo, mas foi muito legal, assim, por ver que os vizinhos começaram a sair de dentro de casa só para escutar aquela música. E eu toquei Aleluia também, né? Por causa do momento também, né? Então, e deixa eu só te perguntar uma coisa também, professor, assim, ó, Henrique, desculpa, eu quero te dizer assim, ó, que muitas vezes eu vejo os músicos, né? Eles assim, muitas vezes eles se perdem, realmente. Eles se perdem nessa questão assim musical, porque, como tu falou, debaixo daquele tapete tem muita coisa, tem muito mais a ser aprendido, né? E eu falo que, por experiência própria também, né? Porque eu tenho, eu falo assim uma coisa assim, ó, sempre me espelho em alguém, né? Então, as pessoas que estão num nível muito maior que eu, como tu, como muitos aí que eu conheço... Obrigado pelas palavras, mas não é tanto assim não, viu? Eu fico muito feliz mesmo de conhecer vocês. Não só o pessoal, porque eu gosto de vincular isso. O músico, né, com o lado não só pessoal e comercial também, sabe? Porque os dois têm que caminhar
tocar juntos. E aí eu fico pensando assim, porque eu também, estou ainda numa bola de neve, numa perdição, porque quanto mais tu descobre que tu não sabe determinadas coisas, aí a tua cabeça fica assim. Então eu tô também nessa busca, eu te falo com sinceridade, que eu toquei desde dos 11 anos, né? Eu comecei no clarinete. E aí, daqui a pouquinho, eu tive todos aqueles intempéries, né, da juventude. Parava um pouco, brigava com o meu mestre, porque o meu mestre, ele fez aquela coisa assim, ó, até aqui eu posso te ensinar. Mas como eu cheguei aqui, ele já disse assim, agora é contigo. Então, quando eu fui em busca, aí eu sofri daquele conflito assim, ó. O meu mestre, como ele não podia me ensinar, ou eu já tinha alcançado algo a mais, eu não podia também menosprezar o conhecimento dele, entende? Então eu tinha que respeitar, né, o meu mestre. Então eu esperava a minha vez, assim, mas tinha hora que ele já estava bem velhinho também, né? Pai, eu tinha que me segurar, ó, mestre, aqui, ó, tem uma pontuação aqui, tá faltando tal nota. Eu não podia corrigir ele toda hora. Mas isso é a minha juventude. Depois que tu aprende essas coisas e tudo mais, começa a lidar com pessoas, tu vai vendo que a tua caminhada, ela precisa também, né, se afunilar. E nesse caso teu, assim, esses mestres que tu falou, desde o Pedrinho, o professor lá, quais foram as maiores ajudas que tu teve? Cara, na realidade, assim, ó, eu sou um cara bem privilegiado, sabe? Até que eu tenho uma amiga aí, a Cleo, que ela me viu tocando em vários lugares, assim, e ela sempre me prestigiou, assim, vinha conversar comigo, dizer que gostava do meu trabalho de saxofonista e tudo, e me acompanhou durante muito tempo. Ela disse assim, acompanha esses 20 anos da evolução como músico. E é verdade mesmo, né? Eu ia tocar, às vezes, encontrava ela na noite, assim, e ela sempre vinha conversar comigo. Eu disse, como eu gosto de te ver tocar, que é legal, que não sei o quê. Então, isso é o legal. Mas eu sempre fui um cara privilegiado, cara, assim. O pessoal que me ensinou sempre foi muito generoso comigo, e eu sempre muito paciente, muito generoso, e eu tenho eterna gratidão. Assim. O Marcelo Ribeiro, ele é um cara que me mostrou esse lado do comercial, assim, né? Do saxofonista show, o cara que consegue fazer o seu show. O Amaury me trouxe esse lado da técnica, né? Da questão de entender o instrumento e as potencialidades do instrumento. E o Nico me mostrou as diferentes questões, assim, porque uma coisa bem interessante, ó, eu tocava sax tenor e o Nico tocava sax alto. Então, durante muito tempo, eu ouvia, a minha referência sonora era um sax alto. Eu não sabia o som que o tenor tinha. Quando eu fui estudar com o Marcelo Ribeiro, eu me lembro de uma ou duas vezes ele com o sax tenor também em sala. Ele tocava mais o alto. Quando eu caí na mão do Amaury, que eu fui tocar, o Amaury disse, tá, mas isso não é som de tenor. Como assim não é som de tenor? Daí ele, não, olha aqui. E me mostrou, e eu disse, cara, como era importante eu ter esse contato do mesmo instrumento para ver a sonoridade, né? Mas nem por isso, tudo que eu aprendi com os outros foi por ter, cada um me deu um pouquinho de coisa. Né? O Hermínio que toca hoje, ele é um mix de um monte de gente. Né? Eu tenho a minha maneira de perceber a música, a minha maneira de tocar, mas ela tem uma pitadinha de cada um dos caras. Até quem nunca me deu aula, mas que me serviu como referência, como Pedrinho Figueiredo, cara que eu não conheço, como o David Sanborn, por exemplo. Né? Na pandemia eu tive a oportunidade de fazer um curso, vamos chamar assim, que era o FIMUCA, que é o Festival Internacional de Música em Casa. Foi promovido pela Faculdade Federal do Rio Grande do Norte. E aí, cara, eu tive aula com um cara que eu tinha uma fita VHS de 1900 em Guaraná de rolha, assim, que era o Joe Lovano. Esse cara tocou com o Miles Davis, né? Esse cara era um monstro, assim, do saxofone. E eu tive a oportunidade de ver o cara lá, claro, não era ao vivo, era assim como nós estamos conversando aqui, sim, mas eu tive a oportunidade de fazer pergunta pro cara. E o cara era uma das referências, assim, sabe? E outros saxofonistas, tipo o Batista Herban, por exemplo, né? Vi o cara tocar na internet, esse cara é um animal, né, cara? Olha o que o cara faz. Aí quando vê o cara tá ali, tu pode perguntar pro cara. Aí tem a felicidade de conhecer, por exemplo, a Tarantino,
né, que é eu não lembro o primeiro nome dela, mas o segundo nome dela é Tarantino. É considerada uma das 10 melhores mulheres do jazz do mundo. Mulher com 20 e poucos anos de idade, doutora em jazz, que é um absurdo. Então, tu vai vendo assim, que tu diz assim, cara, olha só, eu tô com 40 e tantos anos, a Pinta tá com 20 e poucos e debulhando o instrumento. Não, tô muito para trás ainda. Então, as referências são fundamentais, assim, para tu montar esse teu perfil de saxofonista, né? Esse teu perfil de músico, não só saxofonista, mas de músico, sim, tu vê. Tu sabe para onde é que os caras caminharam, como o cara se preparou, né? O tipo de música que os caras curtem, né? As dicas que os caras dão ali, que às vezes abreviam anos de estudo, né? O cara te dá uma pequena dica ali em 30 minutos, tu diz assim, cara, mas era só isso, e eu fiquei um tempão tentando fazer o negócio e não conseguia, né? E sabe, tu vai tentando aquela... O cara que não tem orientação, ele vai naquele negócio do tentativa do erro e acerto. Se ficar parecido, me serve, tipo assim, né? E aí quando tu pega um cara assim, que manja do negócio, o cara, não, mas a posição da boca, aqui dentro, a língua, não sei o quê, porque assim, diferente, eu tava conversando com o Robert, ele falou uma coisa que é o que eu penso e é verdade. Ele disse assim, cara, dar aula de violino é fácil, entre aspas, mas, por exemplo, o cara botou a mão errada, tu arruma o dedo do cara, tu bota ali. E a boca do cara, que tu não pode meter a mão lá dentro e arrumar a língua dele, como é que tu faz? Tu não pode pegar a garganta dele e dizer assim, abrir a garganta é isso. Levantar o palato é isso. Levantar o palato é isso. Apoiar o diafragma é isso. Tu não tem como mostrar pro cara como é que é. Tu vai falar para ele como é que é, e o som dele tem que entregar para ti se ele fez certo ou não. Então, cara, isso é muita caminhada, é muita água, o velocímetro, o odômetro correu muito, entendeu? E aí tu, né, então, tem coisas que eu sei fazer, mas eu não sei se eu sei explicar como é que eu faço, né? Eu vou saber que eu sei explicar quando eu consigo falar para alguém e a pessoa consegue reproduzir, sabe? Então, é uma coisa bem delicada, assim, quando as pessoas acham que é só soprar. Cara, o saxofone é um instrumento fácil de tocar, relativamente fácil. Se eu for comparar ele com um trompete, então, meu Deus. Né? Sim. É um troço assim, bota 10 pessoas em fila, dá um trompete, uma vai tirar som. Bota 10 pessoas em fila, 9 vão tirar som do saxofone. Ah, mas tirou som de elefante, não interessa, mas tirou som, e o outro que nem fez. Né? Então, é bem complexo isso. Das referências servem muito para essa questão. Que maravilha. E assim, ó, para as últimas perguntas, assim, eu vou indo meio que quase encerrando, mas mais ou menos nesse sentido, assim, ó. Tu como professor, né? Qual é que é essa mensagem assim que tu leva, né? Tanto para o teu dia a dia em sala de aula, mas também para os teus alunos particulares, né? Que eu mesmo tentei hoje aqui, eu tentei trazer, né, um cara que é muito teu fã, teu aluno, e eu queria muito que ele falasse contigo e passasse um recado, porque eu também, da mesma forma que ele é teu fã, eu me descobri também, eu sou fã daqueles que têm bons exemplos, sabe? Que tem uma boa trajetória. Então, eu acabo sendo fã mesmo, eu não rasgar seda, não, mas assim, ó, todas aquelas pessoas que têm uma boa conduta, né, as pessoas falam bem, e as pessoas, a gente vê no dia a dia, o cara realmente é isso mesmo, né? Então, eu vou percebendo essas coisas, então eu vou me encantando também com as pessoas. E sem te conhecer, né, eu fui conhecendo primeiro teus alunos, né, as pessoas, os teus amigos, e daqui a pouquinho eu digo mesmo assim, o que tu leva assim, né, para o teu dia a dia, né, além dessas mensagens que tu já falou aqui, mas assim, ó, na conduta do dia a dia, é ensinar, é estar em sala de aula e nessa questão também do saxofone. Cara, o que eu aprendi com o meu pai, né, eu levo para minha vida o que o meu velho me ensinou há 200 anos atrás aí, e tu ser lembrado pelo que tu é, e não pelo que tu faz, na realidade. Eu não quero ser lembrado como o Hermínio Júnior do sax, eu quero ser lembrado como Hermínio Júnior, que tocava saxofone. Então, eu acho que a primeira coisa é ter um caráter real, né? A gente ser verdadeiro, ser de verdade. Né? Essa é a primeira premissa, assim. E a gente deixar um ensinamento para as pessoas, assim,
trazer aquilo que os livros não trazem, né? Que é a experiência de vida, assim, da questão de como que as coisas aconteceram, né? Como é que o mundo vai mudando. A gente sabe que aquilo que a gente está conversando hoje pode ser que amanhã muitas coisas não se sustentem em pé, né? As verdades, como diriam os filósofos, as verdades são transitórias, mas tem coisas que são, cara, não mudam, né? A gente tem que... a pessoa... Eu me lembro assim que na vila onde eu me criei, nasci e me criei na Bom Jesus, aqui em Porto Alegre. E aí, lá na vila, as pessoas perguntavam assim, quem é esse cara aí, esse guri aí? Esse é o filho do seu Hermínio. Ninguém me chamava pelo meu nome, é o Júnior. Não, esse é o filho do seu Hermínio. Ou seja, aquilo, hoje eu sei, que aquilo ali tinha um valor muito grande. Quando as pessoas dizem assim, esse é o filho do seu Hermínio, é porque a outra pessoa diz assim, ah, não, então esse guri aí é gente boa. Porque eles conheciam o meu pai, né? Então, e o meu pai tinha aquele negócio da retidão. Então a galera conhecia o meu pai e me dava o aval pelo meu pai, né? Então é a mesma coisa. O que eu deixo para as pessoas, o que eu falo para as pessoas? Cara, eu quero que as pessoas lembrem de mim pelo que eu sou e não pelo que eu faço, para quando meus filhos, porém, como tu encontrou várias pessoas que me conhecem e tu me disse, né, não sou eu que estou falando, foi tu que me externou isso, que as pessoas falam bem de mim. Eu quero que quando meus filhos encontrem alguém que me conhece, também falem bem de mim para os meus filhos. É o legado que a gente deixa, é pelo menos passar na terra agregando. Né? Se eu puder te ajudar, se eu puder juntar A com B, o fulano, o Beltrano, e isso for válido, eu acho que é por aí que a gente tem que proceder. Então, quando eu vou falar com os alunos, tem a coisa que é a coisa do conteúdo, tem a coisa que é que tu tem que cumprir, que é o conteúdo programático, hora-aula e atividades e tal, mas tem também a questão da sociedade, do cidadão, da pessoa que transita, que se relaciona com outras pessoas, o mundo real, né? A escola, eu sempre digo para eles, a escola é o grande laboratório da vida. Qual é a diferença da escola, da casa da gente e da rua? É que na escola e na casa da gente, a cobrança que a gente vai sofrer, ela tem a medida certa para não nos derrubar. E a vida não. A vida ela vai bater, se tu estiver preparado, tu dá uma cambalhadinha, cai, mas levanta. E se tu não tiver, tu cai e pode ser que tu não consiga levantar. Então eu sempre tenho isso comigo, né? De poder passar além, um pouquinho além daquilo que eu fui contratado, que eu fui programado para fazer. Que é deixar aquela mensagem para o cara pensar. Eu sempre digo para os alunos, cara, amanhã depois tu vai lembrar assim, aquele gordinho careca que dava aula de música lá na escola, lá me falou isso aí, né? Então é isso aí. Eu acho que o que me conduz assim na minha vida é essa questão assim. A gente não vai agradar todo mundo, e eu nem tenho pretensão de agradar todo mundo. Eu acho que o caminho assim, quando a gente busca muito essa questão de ser perfeito, a gente acaba sendo imperfeito com a gente mesmo, né? E é o caminho é o caminho mais curto para se frustrar. Então, cara, eu tento ser o mais correto que eu consigo. Eu tento ser o mais justo que eu posso, né? Eu tento ser o mais agradável que eu possa ser, né? Não vou agradar todo mundo, tem gente que vai gostar de mim, tem gente que não vai gostar, mas a vida é assim, eu não tenho muito que mudar a opinião das pessoas, entendeu? Nem tenho essa pretensão. Né? Eu gosto, eu não tenho muitos amigos, né? Eu não tenho, mas os que eu tenho eu sei que são verdadeiros, eu sei que são os caras que são de verdade, né? Então eu acho que é por aí, assim, o que eu tenho para deixar assim, para a galera, eu acho que é essa mensagem aí de ser real, ser verdadeiro, né? Muito obrigado mesmo, Hermínio, assim, ó, muito obrigado mesmo, sabe, por esse papo aqui. Eu acho que é isso, conversa de sax tem que ser isso, sabe? A gente, além do saxofone, além da música, tu falou tudo. Tem a pessoa atrás da pecinha, né? E é isso, sabe? É que assim, ó, muitas vezes a gente idolatra, né, o Miles Davis, músico, isso, Coltrane, né, e assim vai. Mas só que é difícil a gente também idolatrar aqueles que estão também fazendo um bom trabalho perto da gente. Né? Então a gente tem que também se voltar para os nossos, aqueles que estão na nossa base. E tem muita gente boa. Então, muita gente boa. A gente não pode ter aquela síndrome cachorro vira-lata, né? Que tudo que é bom tem que ser só lá de fora. Não, a gente tem que falar das pessoas daqui primeiro, aqueles que estão na nossa volta.
a gente aprende muito com uma conversa assim, sabe? Então eu só quero agradecer mesmo, Emília, assim, ó, vai fazer essa 1 horinha aí. Assim, ó, infelizmente tu não pode tocar, mas vai tocar pra gente. Mas vai ter uma próxima oportunidade, se Deus quiser aí. Mas quem aí, ó, estiver acompanhando nossa live hoje, amanhã, daqui a um ano, fiquem aí, ó. Hermínio Júnior Sax. É o canal dele aqui no Instagram. E assim, ó, ele faz eventos, ele é um profissional não só da música, mas também da educação, né? E a gente está aqui hoje, confraternizando nesse grupo aí, que está sendo criado por nós, na verdade, o grupo, tá? Eu só sou essa ponte, assim, ó. Essa ponte de ligação. A gente tem que ligar um no outro e mostrar que é possível da gente, sim, se unir, a gente se encontrar quando pode, trocar ideias, trocar informação e também levar essa mensagem positiva aí. Hermínio, sem palavras mesmo, né? Eu que obrigado mesmo. Obrigado. Um abraço para a família. Obrigado. Eu te agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho. Como eu disse, a gente fala muito do saxofone, né, do músico, enfim, mas tem uma pessoa por trás disso, né? A pessoa que come, bebe, dorme, tem conta para pagar, tem, né, é a vida normal, cara. A profissão que a gente escolheu só tem uma ferramenta diferente, né? Uns escolheram o martelo, outros escolheram a colher, outros escolheram a caneta, e a gente escolheu o instrumento musical. E essa é a diferença, né? Mas no mais é tudo igual. A gente se encontrar pra gente tocar, né? Também. Vamos embora. Então tá. Obrigadão, Anderson. Valeu. Um abraço a todos aí. Obrigado pela presença. Toda a família aí também, as crianças, a esposa também, né? Fica com Deus aí. Um grande abraço. Falou, obrigadão. Até. Eu vou terminar aqui com uma musiquinha, então. Vou botar aqui meu clarinete aqui. Um abraço, então. Pode sair aí se quiser, mas se quiser também fica aí. A minha bateria tá quase indo aqui. Vamos lá, então. Vou deixar acabar a bateria. Vai lá. Até a próxima vez, então. Muito obrigado, Hermínio. Obrigadão, Anderson. Boa noite para todos aí. Saxofonistas RS, acompanha aí, se inscreva no canal e manda abraço para todo mundo aí. Grande abraço para todos que estiveram aqui na nossa live. Gratidão. Até.